mercado de quadrinhos está cheio de profissionais geniais, mas talvez o mais esperto tenha sido Bud Fischer. O meu nome é Diego Morro e está na hora da gente viajar no tempo. Harry Conway Fisher nasceu em 3 de abril de 1884, ou 3 de abril de 1885. É que a gente está falando aqui da Era de Platina, ou seja, os primeiros, os pais da história em quadrinho. Esses artistas aqui, né, a Era de Platina ela acontece antes de existir a revista em quadrinho, antes de surgir a Action Comics número 1. Então eles são os que publicam nos jornais. Então por isso esse período é bem complicado de achar dados sobre eles, né? A gente fala isso no livro, a gente coloca essa divergência de fontes dentro do livro. E além disso, o Bud Fischer era um sacana, ele adorava mudar a sua biografia dependendo para quem ele estava dando a entrevista. Então, ou ele nasceu em 1884 ou ele nasceu em 1885. O apelido Bud Fischer vem do irmão caçula dele. O irmão não sabia falar brother, e aí falava Bud, e aí ficou então Bud Fischer. O Bud Fischer é simplesmente o criador da tira de jornal. Antes dele só existia a página de domingo. Ele vem com a sacada de fazer a tira de jornal. E ela aparece pela primeira vez no dia 15 de novembro de 1907. E ele faz isso no jornal San Francisco Chronicle. Tá? Ele se inspirou num autor chamado Clary Briggs. O Clary Briggs ele já tinha feito, lá em 1903, ele já tinha feito essa experiência de tentar, né, fazer, não tiras, né, tiras foi o Bud Fischer que inventou, mas fazer quadrinhos diários, né, de publicar todo dia os quadrinhos. Só que como isso é muito cansativo, né, o Briggs acabou logo abandonando a ideia. Ele ficou algumas semanas só brincando com essa coisa de ter uns quadrinhos diários, mas acabou abandonando a ideia. Só que isso influenciou demais o Fischer. E aí quando ele estava trabalhando então, né, no jornal, ele começou a encher o saco do seu editor, né, do John P. Young, pedindo para ter então uma publicação diária. E aí que ele vem com a sacada de fazer um formato diferente, de criar a tira, de fazer um formato horizontal. Só que o editor dele diz, cara, nem a gente coloca essas entrevistas no livro, né? O editor diz, não, meu, tu tá maluco, as pessoas não vão saber ler o quadrinho da esquerda para direita, as pessoas leem a página, tal. O editor não queria aceitar a ideia dele. Mas nesse 15 de novembro de 1907, aparentemente o editor estava, né, de bom humor e acabou passando então a ideia do Bud Fischer para fazer a primeira tira de jornal. O tal do Briggs, que inspirou o Fischer a fazer a sua ideia de tira diária, a tira que ele fez isso se chamava A. Piker. E era a história de um cara que era viciado em corrida de cavalos, tal, tinha esse humor, né, a Era de Platina, principalmente nesse começo, né, muitas das histórias em quadrinhos são histórias de humor, né, coisa do cotidiano. Então essas eram as aventuras desse A. Piker, que, né, vivia, né, inventando coisa, se dando mal com corrida de cavalo. Quando o Fischer vai criar a sua tira, inspirado no Briggs, ele não esconde a sua inspiração. O nome da sua tira é A. que é de um cara que vive as voltas com corrida de cavalo. Mas não julgue o Fischer, tá? É bem comum, mais do que a gente acha na história dos quadrinhos, é bem comum isso de autores se inspirarem em outros autores. Isso não dá pra gente achar que o Fischer não era alguém criativo ou não era um bom quadrinista. Pelo contrário, né? Essa sua tira do Mutt, ela acaba fazendo muito sucesso, ela conquista o público por causa do talento dele de contar piada, por causa do carisma do personagem Mutt. E tem outra coisa interessante também. Nesse período, as tiras, a maioria delas são criadas dentro da redação do jornal, porque os syndicates, que são as empresas que depois vão acabar, né, dominando o mercado, e os autores precisam dos syndicates para chegar nos jornais, os syndicates estão também nascendo nesse momento. Então tem muitos artistas que trabalham direto com os jornais, dentro da redação do jornal. Então naquele dia que eles estão montando o jornal do dia seguinte, o quadrinista está lá montando a tira do dia seguinte, né, a página do dia seguinte, o quadrinho do dia seguinte, a charge do dia seguinte. Então por isso o Fischer ele acabava usando coisas do cotidiano, e acabava muitas vezes na sua tira usando nomes de cavalos reais que estavam correndo ali naquela cidade, naquela região. E aí começou uma lenda de que ele tinha informações, ele sabia qual é o cavalo que ia ganhar e tal, e isso acabou
ajudando ainda mais na popularidade da tira, e o Mutt acaba fazendo, então, muito sucesso. Ele acaba conquistando o público. E aí, então, em março de 1908, aparece um coadjuvante na história, que é o Jeff. E aí a tira muda completamente. A tira vira o seu nome clássico, que é conhecido até hoje, que é Mutt and Jeff. E a química, né, o sucesso da tira vem justamente porque os dois são completamente diferentes, os dois personagens, né? Enquanto que o Jeff era baixinho e careca, o Mutt era alto e cabeludo. Enquanto o Jeff era pura inocência, não estava nem aí para ganhar dinheiro, o Mutt estava sempre inventando algum plano para se dar bem, para passar a perna em alguém e tal. E via de regra, essa inocência do Jeff acabava atrapalhando os planos do Mutt. É algo que a cultura pop depois vai replicar em diversas duplas famosas, né, principalmente do humor, né? Então a tira ela acaba explodindo e vira um sucesso absurdo, assim, ela chama muita atenção. A tira, né, por ser uma coisa diária, já era essa inovação de ser algo diário, e por causa da criatividade do Bud Fischer, então, com esses dois personagens, brincando com esses dois personagens, a tira acaba fazendo muito sucesso junto ao público dos Estados Unidos. Todo esse sucesso do Bud Fischer e da sua obra não passa desapercebido do William Randolph Hearst, o famoso magnata que vai inspirar o filme Cidadão Kane, né? O Hearst, a gente cita ele várias vezes no livro, né? Ele tem muito a ver com a história dos quadrinhos. O Hearst, ele faz o que ele sempre faz. Quando ele gosta de alguma coisa na concorrência, ele vê alguma coisa na concorrência que está fazendo sucesso, seja um profissional, seja um jornal, ele vai lá e compra. Então ele vai lá e faz uma proposta para o Bud Fischer para levar o Bud para o seu jornal, né, o concorrente, que era o San Francisco Examiner. Ele quer levar, né, o autor para lá. Só que aí entra, né, uma coisa que a gente precisa explicar aqui. Se hoje, né, recentemente, tá, hoje, a gente já tem autores sendo sacaneados pelas editoras, pela indústria, pelo mercado, como foi o caso do Bill Finger e do Jack Kirby, tu imagina lá no começo das histórias em quadrinhos. Né? A gente está falando da Era de Platina. Por quê? Porque as histórias em quadrinhos é uma novidade. Ninguém sabia o que era aquilo. Ou seja, a legislação não está preparada para ela. Guardado as proporções, é tipo agora a internet, né? A internet ela vai se popularizar para a gente aqui, né, como sociedade, no final dos anos 90, e agora a gente ainda está fazendo leis para tentar, né, botar uma ordem na casa. Então tu imagina na época. Num resumo rápido, até porque eu não sou advogado, e essa parte do livro, eu e a Lalunha, para poder entender o que a gente estava lendo nas pesquisas, a gente pediu, né, aconselhamento para o Douglas. Num resumo rápido, como é que funcionava na época a questão dos direitos autorais? A legislação dos Estados Unidos entendia que aquele desenho, porque ninguém sabia o que era história em quadrinho, então ele encarava aquilo ali como se fosse uma foto. Então, como é que funciona? O fotógrafo ele é contratado pelo jornal, ou seja, ele recebeu, ele foi um trabalho terceirizado, o jornal pagou para ele para ser o fotógrafo, e aquela foto que ela sai publicada no jornal, ela pertence ao jornal, porque foi o jornal que publicou a foto. Então, nesse começo, eles tratam as histórias em quadrinho dessa maneira. As histórias em quadrinho são publicadas no jornal, logo, a história em quadrinho é do jornal. Ela não é do artista. É por causa disso que a gente tem nesse começo essa loucura de tu ter, por exemplo, 2 Yellow Kids e 2 Katzenjammer Kids. Por quê? Quando o Walt Kaut cria o Yellow Kid, que no começo até né, ele não se chama Yellow Kid, ele se chama Hogan Eiley, né? Ele faz sucesso, o Hearst vai lá e rouba. E aí sim que no próximo jornal ele vai se chamar Yellow Kid, porque ele não pode usar o primeiro nome que ficou conhecido, porque o primeiro nome é do jornal que publicava ele. E aí tu tem outro artista também, a lei dizia que podia, porque era do jornal, outro artista podia seguir desenhando Yellow Kid. Então a gente tem o Yellow Kid publicado em 2 jornais concorrentes. E o Katzenjammer Kids, a mesma coisa. Quando o Dirks troca de jornal, o nome Katzenjammer Kids fica com o primeiro jornal, e aí que aparece o segundo nome, que é o nome que ele é conhecido aqui no Brasil, Sobrinhos do Capitão. Os dois são publicados durante décadas. Décadas. As duas, né, com artistas diferentes por causa desse rolo de direitos autorais. E aqui que entra o motivo do nosso vídeo, do Bud Fischer ser talvez o quadrinista mais esperto de toda a história dos quadrinhos. Então foi no meio desse rolo todo que o Bud Fischer teve a seguinte sacada. No último dia que ele ia publicar a sua última tira no jornal que ele começou a fazer, o Mutt and Jeff, ele aprovou a tira com seu editor, esperou chegar quase na hora de rodar o jornal,
ele entrou lá na sala da arte final do jornal, onde estavam as placas que iam imprimir a tira e as outras coisas do jornal, e ele sorrateiramente, sim gente, é sério, isso é verdade, sorrateiramente ele escreveu na placa Copywriter by H.C. Fisher, 1907. E aí quando saiu no jornal, saiu impresso dizendo, né, direitos do Fisher. Ele já tinha entrado na justiça lá em Washington pedindo o direito da sua marca, tal, seus advogados já estavam cuidando disso, né? Já estavam com o processo em andamento. E aí então quando ele troca de jornal, o jornal antigo fica com medo de entrar na justiça por causa desse negócio que está impresso com o nome dele, que saiu todo o país, porque tem o Hearst do outro lado, tal. Então eles não vão para cima dele. E aí com isso o Bud Fisher é o primeiro autor das histórias em quadrinho a virar uma celebridade e ficar rico com a sua obra. Ele fica muito rico, porque, né, ele fazia parte do acordo dele começar a ser distribuído pelo King Feature Syndicate, né, que é o do Hearst, que é o maior dos Estados Unidos. Ele começa, então, a tira começa a aparecer em tudo que é lugar. E aí se torna um absurdo o sucesso. Ele vira merchandising em tudo que é produto que tu possa imaginar, ele vira musical, ele vira uma série de filmes de live action em 1911, e em 1916 o estúdio Fox produz uma série de desenhos animados que tem mais de 300 episódios. Até hoje é considerado a maior série de desenhos animados da história do cinema. O Mutt and Jeff. Ele fica muito, muito rico com a sua obra, tá? Só que o que acontece? Em 1913, ele briga com o Hearst e sai do King Syndicate. Ele fica ele mesmo dono. E ele ganha na justiça. O Hearst entra na justiça contra ele e é a primeira vez que a gente tem um autor ganhando, né, o direito da sua obra. A legislação não é dele, já tinha acontecido antes e tal. E provavelmente, né, vários pesquisadores, historiadores acabam concordando nisso. Provavelmente esse é um dos motivos de dali para frente ficar pior a vida dos autores. Os próximos contratos dos syndicates e no futuro, né, os contratos das editoras, quando existia a revista em quadrinho, vão ser cada vez mais sacanas para que, né, eles possam prender o autor e a sua obra ali, né? Então o Bud, ele foi o cara que conseguiu, né, fugir do sistema, mas infelizmente, né, por causa dele acabou ficando bem complicada a vida dos artistas, tá? Mas não pense que, né, por causa da sua fama, do seu dinheiro, o Bud se acomodou, não. Ele, quando estoura a Primeira Guerra Mundial, ele vai cobrir a Primeira Guerra Mundial como correspondente e ele usa as histórias do Mutt and Jeff para falar do conflito, para criticar o conflito. Essa é para aquele seu amiguinho que reclama quando mistura política e quadrinhos. Ou seja, nós estamos falando aqui do cara que inventou a tira de jornal, primeira tira de jornal da história, ou seja, o começo das histórias em quadrinho, e desde o começo das histórias em quadrinho existe política. Porque nada é apolítico. Você não tomar uma posição política, você está tomando uma posição política que é simplesmente se omitir, né? Deixar que os outros controlem a sua vida. Então, desde o início existe política e o Mutt and Jeff é um dos exemplos, né? Ele aborda todo, né, o problema da Primeira Guerra Mundial durante a cobertura que o Bud Fisher faz. No final da vida, claro, né, acontece com ele o que vai acontecer com vários autores, né, ao longo da história, que é, né, como ele está muito, a marca virou muito famosa, muito grande, no final da vida, então ele começa a colocar vários ajudantes, vários assistentes, e ele fica só administrando o seu negócio, ele já não cria mais, né, ele fica só de diretor de criação, enquanto outros autores criam as tiras, né, do Mutt and Jeff. E detalhe, um dos autores que trabalhou para ele foi simplesmente o George Herriman. Sim, o criador do Crazy Cat foi um dos funcionários do Bud Fisher, né, durante esse grande sucesso que foi a vida, né, da sua tira Mutt and Jeff. O Bud Fisher, ele acaba então morrendo de câncer em 7 de setembro de 1954, tendo, né, no seu currículo a criação da tira dos jornais, tendo passado a perna nos jornais, nos poderosos, inclusive no Cidadão Kane, e o cara, então, não dá para negar, provavelmente o autor de quadrinho mais esperto que a gente tem na história dos quadrinhos. Ó, chegou a nossa tardes, é hora da gente voltar para o presente. Já sabe, né? Se você gostou,
Curte o vídeo aí, se inscreve no canal, divulga, comenta, diga sobre o que você quer saber, que daqui a pouco a gente volta para mais uma viagem no tempo. Tchau!